Jesus, porque uma dificuldade que a gente tem às vezes é assim, a gente achar que as pessoas são salvas sem serem discípulos de Jesus Cristo. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, embora a Igreja de Cristo lá eles falavam, olha, não tem como você ser salvo sem ser um discípulo. Eu queria perguntar para vocês acham que tem como ser salvo sem ser um discípulo de Jesus? Alguém tem essa dúvida aqui, achando, não é discípulo de Jesus, mas é salvo. Não ser discípulo de Jesus e ser salvo é o mesmo de dizer assim que a pessoa é salva sem Jesus. Porque Jesus só tem compromisso com discípulos. Ele só tem compromisso com discípulos. Ele não tem compromisso com alguém que tem um outro tipo de comportamento. Né? Ele deixa isso tudo muito claro. Quando ele fala assim, se alguém quer vir após mim, né, tem que se negar, senão não tem nada em mim. Não tem nada em mim. Ninguém que não é um discípulo de Jesus Cristo tem alguma coisa de Jesus. E se eu for só apenas um crente, porque assim, a questão é que tem crentes, que a gente chama de crente, mas na verdade a pessoa é um discípulo. Porque tem pessoas que, apesar de não usar o nome de discípulo, quando você vai ver a maneira da pessoa viver, o compromisso dela com a palavra, o compromisso dela com as coisas de Deus, é um compromisso de discípulo de Jesus Cristo. Ela está lá pregando a palavra, está vivendo de maneira correta, ela é uma pessoa honesta, né? Ela é uma pessoa que, de palavra, ela é uma pessoa rigorosa com as coisas de Deus, e tem muitos que estão no meio de movimentos que treinam discípulos e que ensinam a pessoa a ser discípulo, que não são discípulos. Que estão lá achando que eu estou aqui porque eu creio em Deus e isso é o suficiente, eu faço do meu jeito, vivo da minha maneira, e está tudo bem, foi assim que eu aprendi, eu fui criado até agora. Assim, no fundo, eu aceitei Jesus no meu coração, e estou aqui vivendo no meio dos irmãos, só que a gente não vê a atitude de discípulos. Mas que seja claro isso para vocês, que a palavra de Deus, ela deixa muito claro que para alguém ser salvo, para alguém ter alguma coisa com Jesus, Jesus só tem compromisso com os discípulos. Tanto que quando ele vai orar, qual é a oração de Jesus? Ele fala, eu não peço pelo mundo. Eu estou orando pelo mundo. Mas eu peço por esse que tu me destes. Porque são teus. Eram teus e tu me destes. Aí Jesus pede que guarde eles do maligno. Né? E depois Jesus pede para que no lugar onde Jesus vai estar, ele fala para o Pai, eu quero que eles estejam também. Mas isso é para discípulos. Então tem um monte de gente religiosa, com um monte de doutrina religiosa. As doutrinas religiosas, elas mascaram um homem de bonzinho, né? Mas elas não vão levar esse homem para Deus, não vão levar. Por mais que esse homem seja bonzinho, eu já estava falando de um sujeito que vendeu tudo que tinha e distribuiu para os pobres. Aí Jesus fala assim, ó, que aquele que não tem, até o que tem, ele será tirado. Jesus está dizendo sobre isso. Quando Jesus está falando isso, Jesus está falando exatamente sobre isso. Que aquele que não tem salvação, até as boas obras de tudo que a pessoa praticou, não serve para nada. Porque ele não tem salvação. E salvação, ninguém produz salvação. Você não produz salvação com as suas boas obras. Você não produz salvação numa religião. Religião não parece uma coisa boa? Parece uma coisa boa, religião? Sim. Que ensina um monte de coisas bonitas, né? E as pessoas se encantam com coisas bonitas. A religião ensina um monte de coisas bonitas. A religião ensina um monte de coisas que até são boas, mas não tem nada que separe o homem de Deus mais do que a religião. A religião serve para separar o homem de Deus. Porque Deus enviou o Filho dele ao mundo, e o homem, por causa da sua religião, não recebe o Filho de Deus, não recebe seus ensinamentos, porque ele diz, eu já tenho a minha religião. E aí, deixa eu espirrar.
A religião, quando viu o Filho de Deus, fez o que com ele? Matou. Matou o Filho de Deus. Foram os religiosos que mataram o Filho de Deus. A religião não serve para nada. Né? A religião serve para enganar o homem, para incentivar o homem, dizendo, não, vai que você consegue. Vai que você consegue. Pratique as boas obras que você vai conseguir. Seja mais bonzinho, dá uma melhorada, que você vai conseguir. E Jesus diz assim, vocês não vão conseguir. Tanto quando Jesus fala lá da torre, ele fala, vai lá, vai calcular, para ver se sozinho você consegue construir a torre. Porque se você descobrir que sozinho você não constrói a torre, o que resta para você é o meu desafio. É aquilo que eu estou pondo para você. Que você tem que me amar mais do que todas as coisas, me colocar em primeiro lugar na sua vida, né? Levar sua cruz para me seguir. Então vai calcular a sua torre lá. E tem alguns que não calculam a torre. Então eles ficam ali tentando. E acabam se frustrando, porque cada vez que tenta, falha. Né? E aí quanto mais eles percebem que fracassam, aí eles tentam cada vez se esforçar mais. Tem alguns que chegam até a se flagelar. Tem algumas religiões que flagelam, né? Você se corta, que você se fura com espinho, que você se castiga, porque por causa da consciência. Não, por causa da consciência. Mas não vai chegar em lugar nenhum dessa forma. Porque nós só podemos voltar para Deus por Jesus Cristo. É o único caminho. Esse é o caminho que Deus nos deu. O caminho que Deus nos deu é melhor do que qualquer outro caminho apontado por qualquer outro homem. Seja ele líder religioso ou não. É melhor do que os caminhos que nos parecem bons. Quais são os caminhos que nos parecem bons? Né? As pessoas usam muito isso como argumento. Falam assim, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Pago as minhas contas. Se eu vejo alguém precisando de ajuda, eu ajudo. Então esses são os caminhos que parecem bons para aquela pessoa. Mas não é o caminho que Deus apontou. Então alguns ficam encantados, porque, nossa, mas olha esse cara, ele pegou tudo que ele tinha e ele deu tudo para os pobres. Mas peraí. Jesus disse que não vai ser salvo por meio disso. Né? Se Jesus disse que não vai, não vai. Aí o que acontece? Mas essa pessoa do último dia vai chegar diante de Deus e falar assim, mas Deus, eu dei todas as minhas coisas para os pobres. Mas você foi enganado, porque não foi isso que eu falei para você. E o senhor não vai fazer nada? Não, você foi enganado porque você quis. Você não sabia que o meu filho foi do mundo? Você não sabia que ele trouxe o ensino? Por que você não foi atrás de descobrir o que ele me ensinou? Sabendo que era meu filho, que foi aprovado por mim, que eu mandei, e você foi buscar coisas de terceiros. Foi enganado porque você quis. Você não foi enganado porque você quis. Então isso não traz nada de bom para a pessoa. Tá claro? Sim. Mas ser discípulo de Jesus também não é qualquer coisa não, viu, irmãos? Tem irmãos, estou pensando em ser discípulo de Jesus, é qualquer coisa, é do jeito que você quer, é da maneira que você bem entende. É fazendo, você não precisa mudar nada, basta, você muda aquilo que você acha que deve mudar. Você não precisa mudar aquilo que você está sendo chamado a atenção para mudar. Você não precisa mudar as coisas que estão sendo colocadas para você mudar. Você não precisa mudar segundo o que a palavra diz. Afinal, você já aprendeu com a sua mãe, você foi criado de um jeito, e você tem seus costumes, você que não tem esses costumes, porque seu tipo de Jesus, alguns acham que é isso. E não é. Não é. Tá? Então nós vamos ler algumas coisas aqui. Porque quando Jesus veio fazer discípulos, Jesus pegou que pessoas? Que tipo de pessoas que Jesus pegou? Pescadores. Sim, mas de que nação? Judeus, né? Pessoas israelitas, né? Pessoas lá de Israel, pessoas judeus e alguns de outras tribos, talvez ele pegou dali, mas eram israelitas. Quem eram os israelitas? Israelitas são pessoas acostumadas com a palavra. Um israelita, ele sabia o que significava ser um discípulo. Porque desde que surge os primeiros seguidores de Deus, os profetas, esses profetas faziam discípulos. É verdade. E aí,
na nação de Israel, eles entendiam o que significava ser um discípulo de um profeta, ser discípulo de alguém. Quando Jesus chama Mateus e fala, segue-me, né? Mateus sabia o que era isso. Ele sabia o que significa isso. Segue-me. Por isso que ele resolve deixar as coisas, até fala que ele se arrepende ali na hora. Fala, nossa, fui chamado, fui escolhido por Deus, fui selecionado para ser um discípulo desse homem. Então, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 5 vezes mais, eu me arrependo agora. Porque Deus me escolheu, Deus me chamou agora. Entendi o que era isso. Assim como todos os outros entendiam o que significava ser um discípulo de Jesus. Nós hoje, quando nós nos convertemos, nós nascemos de uma nação onde tem esse costume de que se entende que um chamado por Deus é chamado para ser discípulo de alguém, ou nós entendemos que nas outras nações, o entendimento é assim, ó, eu mudei de religião, eu fui chamado para virar crente, eu fui chamado para ser religioso, para ser evangélico. É isso que as outras nações, que está na mente da pessoa. É bem diferente do que está na mente de um judeu. Né? Você vê que quando Eliseu passa, joga a capa sobre Eliseu, não precisa mais abrir a boca, não precisa falar nada. Ele já sabia que ele estava sendo convocado para ser um discípulo de Elias. Ele vai lá, já faz o sacrifício dos bois, despede da família atrás de Elias. Vocês querem ver uma coisa? Se eu estou errado, quando Jesus chama os discípulos dele, aquilo não era novidade para eles. Não era novidade para eles. Aliás, todos eles estavam engajados já nessa coisa, de ser discípulos. Eles eram discípulos de quem? João Batista. Né? Pedro, João, ali, o irmão dele, eram discípulos de João Batista. E quando João Batista fala assim, olha, esse é aquele que eu disse que viria depois de mim, e que eu não sou digno de desatar a correia dos sapatos dele. Na hora que eles ouvem isso, falam, é ele? Tchau, João, a gente era teu discípulo. Mas a partir desse momento, tudo atrás de Jesus. Mestre, onde você mora? Vem e vê. E foram com Jesus. Então, quando eles foram chamados para ser discípulos, sabiam muito bem o que significava isso. Então, Jesus vai e põe para eles o que é necessário para ser um discípulo de Jesus. Foi colocado para nós isso? Foi. Mas a gente não tem a mesma reação, não tem o mesmo entendimento, não tem a mesma resposta que tinha os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, você vê de verdade eles largarem todas as coisas, você vê eles sendo repreendidos por Jesus, você vê eles recebendo a direção de Jesus, você vê o comprometimento deles, você vê eles praticando aquilo que Jesus praticava, né? Eles lá tentando expulsar o demônio, não tentando. A gente não vê isso aqui, a gente não vê isso hoje. O cara fala que é discípulo de Jesus, mas no fundo, na mente dele é ser um crente. Na mente dele é ser um religioso. Na mente dele, eu sou um discípulo de Jesus, mas quando eu faço as coisas eu faço de qualquer jeito, e eu aprendi assim, minha mãe falou assim, minha mãe ensinou, a minha família é assim, eu sou nordestino, eu sou de São Paulo, eu sou lá do Paraná, é uma coisa da raça, uma coisa... Tem um monte de desculpa, mas não corresponde àquilo que o Senhor fala. E quanto mais o tempo passa, mais difícil a coisa fica. E a palavra já previa isso, porque entrou um monte de situação. O homem do passado, ele era um homem mais humilde, ele era um homem que de verdade temia a Deus. Hoje, nós estamos falando de uma geração que não teme a Deus, que não está nem aí para Deus. Né? Com exceção de alguns que até lá no passado também não temiam a Deus. Você vê, Jesus agora também está começando a dormir. Você vê lá que os guardas que guardaram o sepulcro de Jesus viram na frente dele Jesus ressuscitar. Eles assim se venderam por dinheiro. Que falta de temor, né? Mas hoje está bem pior. Hoje está bem pior. Hoje, dentro da igreja, a pessoa dizendo que é discípulo de Jesus, desacata o irmão, desacata o líder, não está nem aí para nada. Acha que não vai acontecer nada. Acha que não tem problema nenhum. Se bobear, rouba. Sabe? Mente descaradamente. Às vezes peca. Eu não estou falando que você falou aquilo, ou alguém falou alguma coisa. Eu estou falando para todo mundo. Não estou nem pensando em nada. Mas eu estou dizendo porque mente mesmo descaradamente. É desonesto descaradamente. Desonesto descaradamente. Vê que está prejudicando o outro. Continua prejudicando.
Então ficou mais difícil. E nós vamos lá naquela passagem tão famosa de 2 Timóteo 3. Como a gente não está tendo louvor, a gente vai ter mais palavra, muito mais. Porque a gente vai gastar esse tempo aqui com a palavra. E eu digo para vocês o seguinte, irmãos, se vocês não estão tendo tempo de adoração de vocês, que é o que eu tenho falado para vocês, você ir lá, você ter tempo de cantar para Deus, de adorar a Deus. O teu tempo particular, você tem que estar tendo. Não é só orar e pedir coisa, não. Nem só ler a palavra. Eu pus para vocês que nós não temos louvor aqui. Eu pus para você o tempo, falei assim, que todos vocês devem gastar um tempo, o seu tempo particular com o Pai, com Deus. Isso é o que há de mais precioso. Porque orar junto com os irmãos é uma coisa. Quando você está sozinho com Deus, é ali que você abre o seu coração, é ali que você fala da sua intimidade com Deus, é ali que você tem que sentir o conforto de Deus ser o seu Pai. Aqui a gente ora mais intercedendo por situações. A gente não abre aqui o nosso coração para Deus na frente de todo mundo. A gente não fala do nosso particular, não, porque não dá se todo mundo for fazer isso aqui, não dá. Nunca juntos a gente faz isso. Isso a gente tem que fazer no nosso particular com Deus. Cada um tem que ter essa prática. Você nunca vai chegar a lugar nenhum se você não tiver intimidade com Deus. Você sabe o que significa intimidade? O que significa intimidade? Relacionamento. Relacionamento não é exatamente intimidade. Não. Intimidade fala de algo íntimo. Vai conhecer, né, Francisco? Algo íntimo é algo particular, é algo seu, é algo que diz respeito a você. Não diz respeito a outro. Quando fala de intimidade com Deus, fala exatamente isso. Fala de algo íntimo entre você e Deus, que é entre você e Deus. Que o outro não vai ter participação. Você fala assim, eu quero compartilhar algo íntimo aqui com o Velto. O que os demais têm que fazer? Sair. Sair, porque é entre eu e o Velto. Então, se eu estou falando de intimidade entre eu e o Velto, é entre eu e o Velto. Então, quando a gente está falando de intimidade com Deus, muitos de vocês não têm intimidade com Deus. Vocês oram a Deus, oram na frente dos outros. Mas não tem intimidade com Deus. Porque intimidade é entre você e Deus. É o teu particular, é aquele momento onde Deus passa a conhecer o que tem no teu coração, que é para Ele. É somente entre você e Ele. É para Ele. Certo? E aqui em Timóteo, então, capítulo 3, fala assim, 2 Timóteo, sabe, porém... É 2 Timóteo 3:1? É, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguição e aflição, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha só, quando Paulo fala assim, se afasta, e ele está dando essa lista de coisas que os homens
teriam nos últimos dias, eu não estou imaginando que Paulo esteja falando assim, você entrou no ônibus sonfonão e você viu uma pessoa lá que ela é egoísta, que ela é orgulhosa, que ela é avarenta, que ela é soberba, que ela é desobediente a pai e mãe, que ela não tem afeto natural, é irreconciliável. Então você está no ônibus sonfonão, você vai estar nesse vagão ou no outro. Porque a palavra fala para se afastar. Não é nesse sentido de se afastar. Não é se afastar de ficar longe o meu corpo do dele. Onde eu nem escute a voz dele. Não é nesse sentido. Mas Paulo orienta Timóteo a fazer discípulos. E que Paulo está dizendo aqui é a dificuldade de formar uma pessoa dessa aqui, um discípulo de Jesus. As características dos homens nos últimos dias tornam impossível fazer deles discípulos de Jesus. Então, apesar que eles têm a aparência de serem piedosos, mas eles negam a eficácia disso. Né? Inclusive aqui tem um versículo aqui que, deixa eu ver aqui, eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então ele está falando, eles são como James e Janes, que resistiram Moisés lá, vai resistir você. Então, como você é uma pessoa chamada para fazer discípulo, o afasta-te de Paulo, ou seja, quer dizer, não perca tempo com esse tipo de gente, porque esses aí são difíceis. Não são pessoas que vão obedecer, não são pessoas que vão, que vai dar fruto algum. São pessoas difíceis. Então, por isso ele está dizendo, vai surgir tempos difíceis de discipular, tempos difíceis de formar alguém, tempo difícil de pegar alguém e levar essa pessoa a viver como a palavra nos orienta que deveria ser, né? E aí fala essa lista toda aqui, né? Avarentos são miseráveis, né? Mão de vaca. Presunçosos, o que é alguém presunçoso? É aquela pessoa cheia de superstição. Ela não passa embaixo da escada, que dá azar. O gato preto passou na sua frente, dá azar. Em vez de confiar em Deus, confia nessas coisas. Soberbos, né? Orgulho, soberba do homem. Olha só uma coisa até que eu coloquei aqui, que discipular alguém exige respeito. Porque sempre que há líder sobre a nossa vida, alguém cuidando da nossa vida, a Bíblia ensina isso até sobre ser mais velho. Existia isso muito nas Escrituras Sagradas, a gente vê isso, que nos tempos passados, um senhor, alguém com cabelos brancos, uma senhora de cabelos brancos, uma pessoa de mais idade, era respeitado pelos jovens simplesmente por sua idade. Tanto que a Bíblia até ensina assim, não fique nem sentado diante das cãs. Provérbios fala isso. O que significa isso? Não fique sentado diante das cãs. Você está é novo, cãs são cabelos brancos. E tem alguém de cabelo branco, mais velho que você está sentado e a pessoa está em pé, não faça isso. Por respeito, você tem que dar lugar para o mais velho sentar. Né? Porque havia um respeito. E Paulo, quando ele orienta, acho que Tito e Timóteo, ele fala assim, trate os mais velhos como se fossem pais. Né? Respeite os idosos, os anciões da igreja. Hoje não existe respeito nem para o líder, o cara bate boca. O líder está corrigindo, está falando, está batendo boca. Está batendo boca de igual para igual ali, resistindo, está errado, mas está resistindo porque isso chama. Está dentro disso aqui, soberbo. Dificuldade de ensinar alguém soberbo. Né? E blasfemos, né? Nós temos aqueles que se blasfemam contra Deus, desobedientes aos pais, ingratos. O que é ser ingrato, né? Por mais que você faz, por mais que você ajuda, por mais que você, a pessoa... tem aqueles que nem sequer lembram de falar assim, muito obrigado. Tem os que lembram de falar obrigado. Mas no fundo, muitos nem sequer reconhecem. Muitos nem sequer reconhecem o serviço, o trabalho, o benefício, o que você está fazendo pelo outro, nem reconhece. Então tudo isso aqui está na lista do que Paulo está falando
da maneira que os homens seriam nos últimos dias. Né? E a gente está vendo isso aí no mundo inteiro. Agora, será que as pessoas vivessem só lá fora? A gente chega aqui também, na igreja dessa maneira. A gente chega aqui na igreja dessa maneira. E a gente quer continuar com esses costumes, dizendo assim, sou um discípulo de Jesus. Não sou um crente, eu sou um discípulo de Jesus. Mas quando você vai fazer as coisas, ou quando você é treinado para alguma coisa, você não mostra que é um discípulo de Jesus. Você mostra que os costumes lá de fora tá com dor, Carlinhos? O Marco tá segurando que eu falei. Então vai. Fica ali, ó. Vai por aqui, ó. Aí, Paulo fala algo muito importante para se ser um discípulo. Eu acho que assim, para você ser discípulo de Jesus Cristo, primeira coisa, e você chegar para alguém e falar assim, me discipula, ou eu reconheço você, eu quero que você lidere a minha vida, que você cuide de mim como um discípulo, eu acho que uma coisa você tem que avaliar. Você tem que avaliar se essa pessoa que você está instituindo sobre você, que você está decidido a aprender com ela, se ela tem realmente algo de Jesus. Se você vê as características de Jesus nessa pessoa. Nota que eu não estou dizendo que essa pessoa nunca vai falhar. Porque se você for procurar alguém que nunca vai falhar, você não vai achar. Aí vai ter que ser o próprio Jesus mesmo. Né? Mas eu estou dizendo assim, a pessoa mais próxima de Jesus. Tem que ser uma pessoa que esteja bem próxima de Jesus, que você veja Jesus nessa pessoa. Nas atitudes. Eu não vou falar assim para uma pessoa... Tira da internet todo mundo. O celular, por favor. Eu não vou nunca falar para uma pessoa mau caráter, assim, você não quer me discipular? Eu quero ser discípulo de Jesus? Eu queria que você me discipulasse porque eu preciso ter alguém sobre a minha vida. Eu vou pegar qualquer mau caráter aí, que bate na mulher, que está aí falando um monte de palavrão, que está enganando as pessoas, que é trapaceiro. E vou falar, não, eu sou discípulo porque essa pessoa me discipula. Serve isso? Não. Não serve, né? Tem que ser quem? Tem que ser alguém que de verdade eu sei que tem conteúdo do Senhor na vida dessa pessoa para falar assim, eu quero que você me discipule. Eu quero que você cuide de mim, que você me discipule. Mas quando você faz isso, irmão, você está fazendo isso porque você está dizendo para essa pessoa que você está abrindo a sua vida para ser tocado. Você está dizendo para essa pessoa o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 10. Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. O que é seguir a minha doutrina? É o cara ensinar uma coisa e achar que é de outro jeito e continua fazendo de outro jeito? Não, se você está vendo que a pessoa está... então, se ela tem mais do que você tem que aprender com ela. E o fato de seguir aqui, sabe o que significa essa palavra? Tu tens seguido? Nós vamos mudar essa palavrinha para vocês entenderem. Ó. Tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, até a intenção de Paulo, Timóteo seguia. O que é seguir a minha intenção, irmão? Paulo era alguém completamente dedicado, vivia só para a causa do reino. E ele está dizendo assim, que Timóteo então está seguindo isso também. Está vivendo só para a causa do reino. Não é aquele cara que você vai corrigir ele e fala assim, não toca, você está se metendo na minha vida. Você está se metendo na minha... Quer mandar na minha vida agora? Quer mandar na minha... Não é esse tipo de pessoa. Tem seguido meu modo de viver, intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Aí ele está seguindo também as minhas perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então Paulo está falando assim, a gente pode mudar essa palavrinha, que diz assim, tu porém tens seguido a minha doutrina. A gente pode mudar e colocar assim, Paulo está dizendo, você tem me imitado. Você tem assumido a minha vida, a maneira que eu vivo, você está vivendo também. Sem imitação não existe discipulado. Lembra de Paulo falando para os Coríntios? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Então, se essa pessoa serve de referência, acorda, Leandro, alguém que está me discipulando, que eu estou escolhendo para me orientar no Senhor, eu estou pegando alguém que serve de referência para mim. É a minha referência. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, eu vou pensar, como é que essa pessoa iria agir no meu lugar? Qual seria a opinião dela? Eu vou tentar, porque essa pessoa é mais madura do que eu. É o que a gente entende. Só que isso não tem acontecido ultimamente, né? Não tem acontecido nos nossos dias. As pessoas dizem que tem uma fé, cada um é a sua fé particular. Cada um faz do seu jeito, cada um faz o que pensa, cada um faz o que acha. Espera aí, primeiro que a igreja não é um grande exército. A igreja é um grande exército, ela tem um objetivo, né? E não é cada um atirando para um lado que um exército vence uma guerra, né? Não é cada um fazendo do seu jeito que um exército vence uma guerra. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu estou dentro desse assunto, né? Eu já falei sobre o respeito, e eu quero falar sobre a fidelidade. Então, aqui está em 1 Coríntios 4:2, que diz assim: além disso, requer-se dos mordomos, ou a palavra aqui, mordomo, ela quer dizer também dispenseiros, que cada um seja achado fiel. O que é dispenseiro ou mordomo? É aquele que está na casa, mas a casa não é dele. Ele está ali, ele comanda tudo, ele organiza tudo, ele decide as coisas, porém a casa não é dele. Né? E é isso que Deus nos fez, mordomos, dispenseiros. Nós damos a vida para Deus e Ele deixa a vida conosco. Quando você se tornou um discípulo de Jesus, você entregou o que para o Senhor? Tudo. Tudo, não é isso que Jesus falou? Sim. Que para você ser um discípulo dele, você entrega tudo para Ele. Aí, tem algumas denominações que falam, não, para você seguir a gente aqui, você tem que trazer o seu salário aqui, doa o teu carro, e o pastor quer tomar tudo de você. Jesus não. Jesus ele não vai tomar tudo de você. Ele toma, mas ele toma e deixa você como um mordomo. A casa agora, a partir de hoje, é minha, mas quem cuida dela é você. O carro, a partir de hoje, é meu, porque ele vai ser usado para o meu serviço e para minhas coisas. Mas quem cuida do carro é você. A vida sua agora é minha, mas é você que está no controle dela, você que vai andar fazendo tudo para a minha glória com essa sua vida. Então você é o quê? O mordomo. Só que a Bíblia diz que o que se espera do mordomo é que ele seja achado fiel. Seja achado fiel. Será que nós temos sido achados fiéis, como mordomos? Das nossas coisas, das coisas que nos têm sido entregue, da nossa fé, do nosso serviço. Será que nós somos fiéis? Quando nós fazemos as coisas, é para o Senhor, né? A nossa obediência, nós somos fiéis na obediência, somos fiéis naquilo que a gente tem aprendido. Eu acho isso muito importante, porque quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está falando para Timóteo, você é tão fiel que você tem seguido de perto o meu ensino, minha doutrina, tem seguido de perto os meus sofrimentos, tem sido fiel em tudo. Quando ele fala lá em Filipenses de Timóteo, ele fala assim, a ninguém eu tenho tão fiel quanto Timóteo, porque os outros, cada um cuida das suas próprias coisas, mas eles se preocupam com as coisas da igreja, se preocupam com as coisas de cada um de vocês. Então Timóteo era achado fiel em tudo que Paulo ensinou. E está dizendo que o mordomo é isso que se espera dele, que ele seja achado fiel. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, se Deus fosse fazer uma varredura na sua vida hoje, para ver das coisas que você tem aprendido, que você tem ouvido, as coisas que você sabe que você tem que fazer, viver e ser. Você tem sido achado fiel? Você é fiel em estar em comunhão com os irmãos, e se preocupar em cuidar uns dos outros, né? Tem irmãos vivendo isolado, está lá, trancado na sua casa, não está nem aí se os outros estão precisando dele ou não. Não está lá trancado na sua casa. Está sendo achado fiel? Porque eu quero voltar ao início. Deus não tem compromisso com crentes. Deus tem compromisso com discípulos. Discípulos são aqueles que andam segundo a palavra, segundo a verdade. Né? Então, fidelidade é uma das coisas.
Respeito é uma outra coisa. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o serviço, né? Sobre o serviço, eu tenho até outras passagens aqui que eu quero ler. Porque o serviço é algo muito tremendo, né? Falar do serviço... Tá chovendo ali. Ah, tira as cadeiras também, Carlos. Falar do serviço... Falar assim de serviço, a gente já pensa assim... A gente tem uma certa distorção sobre isso. Porque quando a gente está falando de serviço, a gente está falando da razão do nosso chamado. Porque quando Paulo fala... Quem acha assim Paulo um dos cabeças da igreja? De toda a igreja. Se a gente falar da nossa época, Paulo não é um cabeça? Sim. Pedro não é também? Sim. No entanto, quando Paulo fala, ele se apresenta da seguinte maneira. Paulo, chamado para ser apóstolo, e ele fala que ele é servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo é o que significa serviço. Porque servo é aquele que serve, não é? Sim. Servo é aquele que serve. Então nós somos chamados para servir o Senhor, para o serviço do Senhor. Fomos separados do mundo para servir a Jesus Cristo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tenho visto dificuldade em pessoas que amem a servir e que tenham entendido isso aqui. No mundo crente, se gosta muito da palavra graça. Então nós somos salvos pela graça, nós estamos salvos, e isso é a coisa mais forte dentro da doutrina dos crentes. Salvos pela graça, não precisamos praticar obras. Quando a gente vai para as obras, falar de obras, crente não fala muito disso. Não fala muito de obras. Mas você quer ver onde fala sobre a graça? Efésios 2, eu quero que alguém leia bem alto. Efésios 2, o versículo 8, 9 e 10. Leia bem alto, para ficar gravado. Pois vocês são salvos. Não está bem alto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Só até aí, espera um pouquinho. Vocês são salvos pelo quê? Pela graça. Pois vocês são salvos pela graça. Eu não gosto da tradução. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é maravilhoso? Agora leia alguém numa versão decente. A minha tá igual essa que você falou. Leia você bem alto. O outro Porque versículo. pela graça sois salvos, por meio da fé. Não, isso já foi lido. O versículo 10 e 11. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Opa! Somos salvos por meio da graça? Verdade. Somos feitura sua, quer dizer, criados por Ele que fez a gente. De novo. Ele fez a gente de novo. Porque a primeira vez que Ele fez, a gente pisou na bola, né? O homem pecou, se corrompeu, Ele fez de novo. Mas Ele fez para um motivo. Para quê? Para boas obras. Para praticar boas obras. Não é para você continuar vivendo para você. Não é para você viver de qualquer maneira. Ele fez para você viver praticando boas obras. Sabe o que eu tenho notado, irmãos? Eu tenho notado que aqui é péssimo o serviço. Irmãos para servir, irmãos que não estão nem aí para servir ninguém. Não servem uns aos outros. Não serve ninguém. Ó, tem situações que eu vejo assim. Às vezes o irmão vai lavar uma louça, ele lava mal lavada. É a casa dele, lava de qualquer jeito. Vai passar um pano no chão? Faz de qualquer jeito. Vai servir qualquer coisa. Chegou um refrigerante, chegou um lanche, chegou uma coisa, ele come desesperado na frente de todo mundo. Ele não pensa em servir os demais. Ele pensa nele. Ah, tá lá um bife tal, outro bife tal, esse é pequeno, outro é grande. Ele vai catar o grande. Se o outro não tiver aqui, tiver alguém que vai chegar, ele não pensa assim, vou partir, vou dividir, porque tem alguém que vai chegar que não está aqui para ter também para comer. Ele come ele.
Nós somos salvos pela graça, mas não somos salvos para a graça, para viver de graça. Nós somos salvos para trabalhar. Quando você é contratado no trabalho, o patrão não fala assim, trabalha aí que eu te contrato. Não. Primeiro você é contratado. Você já está contratado, mas é contratado para alguma coisa, não é? Sim. É contratado para trabalhar. Deus nos salva para praticarmos boas obras. Para a gente praticar o bem, para a gente fazer o bem do próximo, para a gente servir o próximo. E a palavra fala que é de que jeito é que eu tenho que fazer. Sabe o que eu noto? Às vezes, tipo assim, eu estou usando o exemplo aqui de casa, mas não quero que fique nisso. Porque não é só nisso. Eu estou usando o exemplo aqui de casa porque é onde a gente tem mais para usar. Mas alguém que tem o caráter aqui não é que é aqui em casa, é em qualquer lugar. Então você tem que olhar para a tua vida, eu sou assim, e tem que mudar. Você quer ver uma coisa? Digamos que a gente comprasse, que você vai lá e você compra uma coisa novinha, bonita. Uma coisa novinha, bonita. Bem lindão assim. Você fica lambendo o negócio. Você fica passando paninho, passando um algodãozinho. Dá um brilho, ai que lindo. Justo agora, se foi outro irmão que comprou e você está lá, não está nem aí, quebra, joga sujeira, nem olha se está sujando ou não, não tem problema. Né? Não tem problema. Quando a palavra fala disso, a palavra fala o seguinte, ó, da maneira que você quer que seja feito para você, você faça para quem? Para os outros também. Né? Então, ser servo, né? Ser servo significa, irmão, praticar boas obras. Ser servo significa zelo e cuidado. Por que a palavra fala que nisso se cumpre a lei? Você fazer para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Porque isso demonstra amor pelo próximo. Quando você demonstra que você não tem zelo pelas coisas do outro, você não tem amor pelo outro. Isso não, a lei não está nisso, Jesus não está nisso, né? Nada está nisso. Então, falando de serviço, falando de ser servo, falando de servir, esse assunto aqui. Então, temos quase dormindo hoje. Está pegando. A gente vê Jesus nos dando um exemplo muito grande disso e falando que essa é a razão da gente ter sido chamado pelo Senhor. Será que ele não fala? Quando Jesus, nós vamos ver aqui alguns versículos para a gente entender isso muito bem, tá? Sobre serviço. Então, serviço, respeito, excelência, a excelência, eu vou falar depois. Também tem tudo a ver com excelência, isso que eu estou falando. Fazer as coisas e fazer com excelência. Eu, irmão, na sua casa ou na minha, se eu for fazer qualquer coisa, e principalmente se eu for fazer para a igreja, você pode ter certeza que eu vou fazer com o maior capricho do mundo. Você vai chegar lá e você vai encontrar uma coisa muito bem feita, porque eu não faço de qualquer maneira. Não faço de qualquer maneira. E aí o que eu tenho percebido? Não sabe o que eu tenho percebido? Aqui, por exemplo, já por muitas vezes, já por meses que eu percebo isso. Às vezes eu estou fazendo qualquer coisa, pegando um caixote, pregando um caixote, pegando vaso, trazendo vaso. Tem alguns irmãos que chegam jovens, eu estou com 60 anos. Tem alguns irmãos que chegam, jovens que chegam e veio fazer esse tipo de coisa. Mas ele senta aqui, fica no celular, fica aqui batendo papo, fica... O cara não chega assim e fala assim, mas eu não sou chamado para ser servo? A minha função no corpo, Jesus não me chamou para servir uns aos outros? Mas você precisa de ajuda aí? Não. Com exceção de alguns. Por exemplo, Carlos, Chuvelto e Tiago, esses três irmãos, o Tiago me enche até os pacientes. Estou lá batendo, e já cata o martelo. Vai bater ele, o martelo. Sempre está me ajudando. Velta, a mesma coisa. Velta fala que parece a mãe. Porque minha mãe era assim. A minha mãe, se ela visse você fazendo uma coisa, ela grudava ali do lado e ela ia ajudar você. Né? Ela ia ajudar você. O Carlos também, quando o Carlos chega aqui, vocês veem o Carlos, quando ele limpa isso aqui, olha, ele limpa de verdade. Ele faz com amor, ele faz com o coração. Ele não faz para a pessoa, ele faz para... Mas tem alguns, irmãos, que o cara vê, você se matando, segurando com um dente o negócio, batendo com o outro, pondo o pé para segurar. O cara fica ali no celular, ele não fala assim, nossa, quer que eu ajude aí? Quer uma ajuda? Peraí, nós estamos falando do quê? De discípulos de Jesus.
Nós estamos falando o quê? De servir, de ser servo. Né? Nós estamos falando o quê sobre isso? Então, eu posso falar Paulo, ou por o meu nome, no lugar do nome de Paulo, falar assim, chamado para servir? Chamado para ser servo? Cabe? Meu nome aí? Cabe? Não cabe, né? Tem Não que cabe. caber, tem que caber, né? Tem que caber, mas não está cabendo. Não está cabendo. Porque se eu sou chamado para servir, e eu vejo um irmão lá engajado numa coisa, numa situação, no mínimo eu tenho que perguntar, precisa de ajuda? Não, tem uns que, pior ainda, tem uns que, você, irmão, me ajuda aqui numa coisa, ele dá uma desculpa, ou ele vem ali, fala, segura só esse prego, que aí, ele segura, você deu, martela, primeiro martelado no prego, ele soltou, cadê ele? Só ele volta, sumiu, né? E aí você fica chamando, o cara fica dando desculpa. Não, você está se enganando? Está se enganando? Você quer levar uma vida comum? Não é aqui. Não é aqui. Não se engane. Vai lá para a denominação. Lá vai caber você. Vai caber direitinho. Porque aqui você não está aqui para isso. Você está aqui para aprender o que Jesus ensinou. Você está aqui para aprender que levar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, ser zelosos uns com os outros. Foi para isso que Jesus chamou. Se você não está aprendendo essas coisas, não sei com quem que você está aprendendo esse tipo de coisa. Aqui, não sei. Sabe? Então tem alguns que têm sido assim. Né? Você chama, fica gritando, irmão, vem cá, o irmão passa direto. Tchum, passa direto. Aí você fica gritando, chamando, o irmão não vem, finge que não ouviu, não se arrepende no dia do no outro dia, mesma coisa. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que você está dando esse versículo aqui que Paulo está falando dos últimos dias. Isto não é. Eu às vezes me perguntando, Senhor, eu estou nessa idade aqui tentando fazer um monte de coisa. Cadê os discípulos? Quem são os discípulos que eu tenho que... E aí Deus despertou alguns que me ajudam, né? Deus despertou alguns que me ajudam. Mas alguns não ajudam nada. E as coisas que eu faço não faço só para mim, né? Se eu arrumo um banco, você chega que você senta nele. Né? Se eu arrumo uma mesa, aí você usa ela. As coisas, tudo aqui na minha casa é de todo mundo, não é? Uhum. Não é verdade? Sim. É de todo mundo. Né? Aí eu planto alface lá, agora eu pensei, eu vou... Aqui tal é minha, aquela é minha. Só que não, eu estou plantando, ninguém me ajudar. Eu não estou falando do Velto, não vou falar isso, eu estou aqui segunda é minha. Mas o Velto me ajudou a plantar. Tem alguns que ficam de olho só na hora que está bonito. Pra qualquer. Né? Mas na hora que eu estou fazendo, eu não falo assim, precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Né? E se não fosse para você usar? E se o banco que eu arrumasse não servisse para você sentar? Jesus falou assim, seja servo só nas coisas que você vai tirar proveito? É isso? Jesus falou? Se não fosse, você teria que ajudar. Porque você foi chamado para praticar a palavra, não para ser um ouvinte, ficar na hipocrisia fingindo que está servindo alguém, fingindo que está servindo Jesus, só que ouvindo palavra bonita, que você acha maravilhosa, e não muda nada. Se não fosse, você teria que fazer. Né? Sabe o que a palavra fala em Timóteo? Em Tiago? Aquele que sabe praticar o bem, fazer o bem, e não pratica, está pecando. Será que pecar é só ir lá sair com a mulher? Será que pecar é só mentir? Não. Se você não praticar o bem, porque você foi chamado para isso, você peca. Estão compreendendo? Sim. Então, o Tiago aqui, né, Tiago? Aquele dia lá, o Tiago, um dia estava aqui, eu estava mexendo no fogão ali. O seu fogo danado para tirar, porque eu sempre fui acostumado a viver fazendo as coisas aqui sozinho, né? Vocês sabem disso. Lá no salão, pus aquelas caixas, pendurei, fiz essas coisas, tudo sozinho, tudo. E aí parece que Deus até falou assim, não, eu vou cacetar você para você ficar bem assim, com dificuldade de fazer as coisas sozinho, porque eu quero esse povo participando das coisas. Mas mesmo assim, às vezes eu estou praticando as coisas ali, fazendo, e os irmãos não me ajudam. Tem uns que chegam e me ajudam. Aí o Tiago chegou aqui, com preguiça, ficou ali, ó. Né, senhora, pode falar? Foi. Ficou ali quietinho ali, deixa eu fazendo. Daqui a pouco Deus cutucou, o Tiago falou com ele. O Tiago se arrependeu. Irmãos, toda hora que eu estou fazendo as coisas, o Tiago está me ajudando. Né, Tiago? Fala a verdade. Hoje mesmo eu estava ali, ele já chega, já entra direto lá, já toma o martelo da minha mão, já começa a martelar, já toma a minha frente. Sabe?
Que bom se todo mundo fosse assim. Em todas as coisas. Se todo mundo fosse assim. Porque sabe o que eu vejo nisso? Jesus. Eu vejo nisso? Jesus. Eu vejo a prática da palavra. Não só ser ouvinte. Então, sobre serviço, nós vamos ler Lucas 22, do 24 ao 29. Olha que interessante aqui, algumas coisas que... É Lucas 2? Não, 22. Do 24 ao 29. Ele virou 6. Eu tinha inclusive colocado ali, né? O Que quê? nesta era, Lucas o quê? 22, 24 versículo 24. Eu tinha colocado que nesta era os homens não respeitam os seus superiores. E quando eu quero falar sobre os seus superiores, ô irmão, a palavra de Deus manda você respeitar toda a autoridade sobre você. O chefe lá na padaria, ele é autoridade sobre você. Quando você estiver lá dentro, trabalhando, ele é autoridade sobre você. Então, se ele falar, você não tem o direito de ficar retrucando, de ficar... O cara do mundo, ele briga, ele discute, ele fala até uns palavrão pro cara. É ou não é? É. E você? E você? Diga, palavrão você não vai falar. Mas se o seu chefe te chamar a atenção e você vai bater boca com ele, você está em desacordo com a palavra, porque a palavra diz para você respeitar as autoridades, respeitar aqueles que são superiores a você. Mas o cara desrespeitar o lado, que o costume é esse. Sabe onde que a gente é treinado a desrespeitar a autoridade? Dentro de casa. Dentro de casa, que o pai fala, você não escuta, a mãe fala, você não escuta, o professor fala, você não escuta, você não respeita, você bate boca. Alguns não bate boca mais com o professor. Na minha época, Deus me livre de bater boca com o professor. Você sai todo quebrado de lá. Agora, o cara não bate mais boca com ele, bate no professor. Ele bate no professor. Até mata. Né? Até mata o professor. Então, agora você olha uma coisa. Sabe para onde isso vem? Para a igreja também. Muitos pensam que eu sou moleque, que eu sou da turma da rua, que fala comigo como se eu fosse... Peraí, irmão. Quando eu estou aqui falando das coisas do Senhor, cuidando de você, cuidando da igreja, Deus me colocou como autoridade também. Verdade. Né? E desrespeitar a mim, você está desrespeitando a Deus. Desrespeitar o seu chefe, você está desrespeitando a Deus, porque Deus manda você respeitar. Desrespeitar o seu professor, você está desrespeitando a Deus, porque Deus manda você respeitar. E se você é um discípulo de Jesus, honre aquilo que ele tem falado. Honre aquilo que ele está ensinando. Não diga que você é algo que você não está sendo. Porque Jesus Cristo manda. E se ele é o Senhor da tua vida, você tem que obedecer. Estão compreendendo? Sim. Não tem ficado dúvida, né? Alguém quer retrucar, falar alguma coisa? Alguém está em desacordo, é só falar. Né? Então, nós vamos ler Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Ou seja, aquele que é o governo entre vocês seja aquele que está servindo. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ou seja, Jesus está falando assim. No mundo é considerado o maior, o mais importante, o líder e muitas outras coisas, a pessoa que está sentada na mesa lá, sendo servida. Mas no reino de Deus não é assim a coisa. No reino de Deus, nós somos chamados, tanto que nós somos chamados para servir, que ele está dizendo assim, que o maior vai ser aquele que está servindo. Não é quem está sentado à mesa que é o maior, e aquele que está servindo. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Jesus está falando de dois tipos de pessoas. Um é o que está desfrutando, e o outro é aquele que está servindo.
Certo? Quem é o maior? Quem é aquele que Jesus está obedecendo a Jesus? Quem é aquele que é o mais importante para Jesus? Está servindo. É o que está servindo. Nós somos chamados para servir. Agora eu quero perguntar se você é o que serve. Se você é aquele que quando faz. E ó, eu vou dizer uma coisa para você. Pega um monte de pessoas ímpias e chama para um almoço na sua casa. Na maioria das vezes, as pessoas ímpias vão almoçar, as mulheres, as famílias vão almoçar, e você vai encontrar uma ou duas mulheres que vão para a pia depois e lavam louça. Verdade. Isso faz delas servas de Jesus? Não. Então, quando você também almoça, janta, ou vai fazer alguma coisa e você lava a louça, ou você limpa o chão, onde todo mundo sujou, arruma o sofá, isso também não te faz discípulo de Jesus. Você sabe qual é a diferença entre as mulheres ímpias que fizeram aquilo e de você fazendo como discípulo de Jesus? Qual deve ser? Sabe qual deve ser a diferença? É simples. A diferença é quando um discípulo for fazer, ele não vai fazer para ele. Ele está fazendo para o Senhor. Então ele vai lavar a panela como ninguém nunca lavou. Ele vai arrumar o sofá de um jeito que ele está fazendo para o Senhor. Porque a Bíblia fala, quando você fizer, faça para o Senhor. Ele está fazendo para o Senhor. Então talvez a mulher ímpia que está fazendo, ela dá uma lambuzada na louça, ela só para falar, nós almoçamos aqui, não deixar tudo sujo, ela dá uma lambuzada na louça, põe lá de qualquer jeito, ou dá uma varrida assim no meio para tirar o grosso, fala assim, não largaram todo sujo. Mas um discípulo ele fala assim, poxa, eu preciso agradar o meu Senhor. Eu fui chamado para servir por Ele. E como é para Ele que eu estou fazendo, eu vou fazer o melhor de todos. Eu vou deixar limpinho, eu vou mover. Eu fui lá em Bauru, eu e José Pereira. Até o irmão gostou muito de mim lá, porque eu gosto sempre de inventar piada, à noite. O irmão foi lá no quarto e falou assim, olha, me perdoa, porque só tem uma cama, e o outro vai ter que dormir no chão. Aí eu falei assim, não se preocupa não, o Zé não liga. O Zé não liga de dormir no chão. Aí esse irmão morreu da risada, ele nunca esqueceu essa piada que eu fiz. Aí a gente estava lá em Jundiaí, com o Jamê, com todos os irmãos, aí contando isso aí, dando risada. Ele chegou lá em casa, aí eu falei que só tem um colchão, o outro vai ter que dormir no chão. Ele falou, não se preocupa, o Zé não liga. Ele falou isso. Mas sabe uma coisa que a esposa dele nunca esqueceu? Que ela estava na cozinha fazendo as coisas, eu fui ajudar ela. Eu peguei a vassoura, eu tirei a geladeira do lugar, eu tirei fogão do lugar, eu limpei tudo. Ela chamou o marido e falou, nossa, não é a mulher que a gente paga aqui para ser a diarista, ela nunca tira os móveis do lugar para limpar. Ela nunca tira as coisas do lugar para limpar. Sabe qual é a diferença que tem aquela mulher que limpava e eu? É que ela faz por dinheiro, eu faço por causa do Senhor. Eu faço porque eu sou servo de Jesus. Amém. Você está entendendo? Sabe qual é a diferença que Jesus Cristo fala assim? Ó, que quando alguém é contratado para cuidar das ovelhas, ele vai só até um ponto. Ele vai só até a hora que a vida dele é ameaçada, porque ele não é dono das ovelhas. Ele não tem amor pelas ovelhas. Então, se o lobo atacar, o mercenário é quem é pago. O mercenário foge. Mas aquele que faz por amor, ele dá a vida pelas ovelhas. Verdade. Quero perguntar se você é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Quero perguntar nessa noite para você, quem é você nessa história? Se você está aqui esquentando o banco, porque aqui tem palavra bonita. Mas na verdade não passa de um religioso crente, hipócrita, que está mentindo e não anda na palavra daquele que você diz que é seu Senhor. Não obedece de jeito nenhum. Por mais que ensine você 10 vezes, você vai fingir que está obedecendo, mas na outra vez você vai fazer do seu jeito de novo, porque você não quer mudar. Vai dar uma de doido, dar uma de louco, fingir que não lembra, fingir um monte de história, porque você não quer mudar. É porque não quer mudar. Porque alguém que leva a sério aquilo que aprende, não esquece, não desvia daquilo. Alguém que leva, quando alguém fala uma coisa para você que é importante, essa coisa vai para que lugar? Jesus é claro quando ele fala isso. Vai para a boa terra. Na boa terra nunca se esquece. Sabe quais são as coisas que você esquece? São as coisas que vai para o meio do pedregral, as coisas que vai para o meio do espinheiro, porque não tem valor.
não tem valor, você planta um lugarzinho lá qualquer, meia horinha depois já esqueceu, caiu na beira do caminho. Meia hora, depois você fala, porque eu não lembrei, porque eu esqueci, porque esquece toda vez, você tem que falar 10 vezes, 100 vezes, o dia inteiro, a vida inteira, porque está sendo jogado na beira do caminho. Porque você não está aqui para ser discípulo, você está aqui querendo ser crente, você está aqui querendo ouvir palavra bonita. E não é isso que o Senhor me chamou para fazer, não é isso que nós temos que ser. Então, que você se arrependa nessa noite. Que você, o outro, a outra, cada um que tem que se arrependa nessa noite dessas atitudes. Agora, você sabe o que é interessante nessa passagem? Ó. Nós paramos aqui, versículo aqui do 27. No 27, né? Depois no 28 ele fala assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Olha que Jesus falou assim, ó, o destino de vocês, o fim, a finalidade, o fim de vocês, é o reino de Deus. Assim como foi dado isso para mim, é dado para vocês também. Mas primeiro ele está falando aqui, ó, aprenda a servir. Aprenda a servir. E vamos ver uma outra passagem que é muito importante, ó. João 13. Eu perdi uma parte dessa passagem. Lucas, né? Oi? Você falou que eu ia falar sobre excelência ainda. Eu já estou falando também. Já tô falando. Eu vou falar, mas peraí, ainda estou nessa aqui. Servir. Uma coisa importante aqui nessa passagem, eu acho que eu esqueci de pôr aqui. Deixa eu ver se está aqui. Vou botar na passagem de baixo. Ó, lá em Lucas, quando Jesus, ele faz a ceia. Eu acho que aqui nessa passagem mesmo. Mas peraí, que eu acho que eu esqueci de pôr o versículo. Peraí, irmãos. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu parei no mordomo infiel. Ó, você vê quando Jesus está falando isso aqui? Quer ver? Aliás, o versículo 9. Alguém leu o versículo... Olha o que diz no versículo 9 de Lucas 22, assim. E eles se perguntaram, onde queres que preparemos a ceia, né? Os discípulos estão perguntando para Jesus. Eu achei interessante essa pergunta. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Aí Jesus fala assim para eles irem lá na cidade, eles vão encontrar um homem levando um cântaro de água. É para ele seguir esse homem e perguntar, falar, o mestre está mandando falar que ele vai passar lá na sua casa a ceia. Mas sabe o que eu achei interessante? Os discípulos servindo aqui, ó, preocupados em servir Jesus. A gente não vê Judas nisso. A gente não vê Judas se preocupando com isso. A gente vê os outros se preocupando com isso. Enquanto isso, Judas está do outro ladinho da cidade, lá, traindo Jesus, vendendo Jesus. Né? Está lá falando com os sumos sacerdotes para atrair Jesus. Mas uma coisa que eu queria ver é quando Jesus... Puxa, perdi essa parte. Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Ó. Olha o que Jesus fala no versículo 21, porque eu comecei no 22, no 24, né? Fala assim, ó. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então, Jesus, o que está acontecendo aqui? Jesus falando de servir. Em que situação Jesus está falando de servir? Na ceia. Na última ceia. No momento que ele vai ser traído, ele começa a falar quem é o maior no reino dos céus. Você sabe por que ele está falando isso? Vamos lá em João 13. Nós vamos ler o 2 até o 4.
Lembra que lá ele falou que Que o que me traz. Judas estava lá preparado para trair? Na ceia. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Está falando da mesma situação. Ele ainda está na ceia, que acabou a ceia, terminou de ceiar, e o diabo tinha colocado isso no coração de Judas. Está na mesma situação, aonde Jesus está falando de servir. E aí continua assim, ó. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ou seja, Jesus está falando de servir, e é dentro dessa situação, só que a gente vê isso no outro evangelho, ele começa a servir. E olha que interessante quando a Bíblia fala isso, tem algo muito profundo. Porque a Bíblia diz assim que Jesus se despiu. Se despiu ali, será que Jesus arrancou a roupa? Não. Né? Jesus se despiu daquilo que ele era. Na verdade, Jesus se despiu, né, das suas vestes de Senhor, e se vestiu, se cingiu, se vestiu de novo, de servo, com uma toalha. Se veste com uma toalha. Né? Ele tirou lá seu casaco, importante. Isso é um sinal. Ele está mostrando que ele tira a sua roupa de Senhor, daquele que, né, para servir. E uma coisa que ele fala aqui antes, no versículo 3, ele fala assim, ó. Ele fala assim, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então, Jesus sabendo que o Pai o chamou e deu tudo para ele se despiu daquilo que ele era, se veste de servo naquele momento. E tem a atitude, por isso que Pedro fala assim, não, de maneira alguma você vai lavar meus pés. Porque ali a palavra servo é uma palavra servo que desce lá embaixo. A palavra escravo, Jesus desceu lá embaixo, na qualidade da classe mais baixa de escravo que tinha. Porque entre os escravos, tinha muitos escravos, tinha uma classe alta. Por exemplo, José no Egito, ele era um escravo de Potifar. Mas que tipo de escravo ele era? Um administrador. Todos os bens do seu senhor eram depositados na mão dele e ele nem pedia conta. O senhor dele nem pedia conta daquilo que José fazia, porque ele era um escravo de alto nível. Mas existia o escravo de baixo nível. E sabe qual era a classe de escravo? De maior, baixo nível que tinha? Aquele que lava os pés. Que os amigos do patrão vinham de longe, andando nas pedras, pés sujos, nas poeiras, ruas não eram asfaltadas, pisavam em cocô, pisavam em um monte de coisa, vinha aqueles pés encrostados, sujos, de andar. O pior escravo que tinha, aquele de mais baixo nível, ia lá lavar os pés desse senhor. Então, era humilhante ser um escravo. Era humilhante ser um escravo desse nível. Irmão, quando Jesus se despiu, ele se despiu para se vestir. Tinha um escravo desse nível. Vamos esperar ela chegar. Ela foi no banheiro? Ah, não demora. Então quando Jesus se despiu do seu senhorio, ele se despiu para se tornar esse tipo de escravo, o mais baixo nível que tinha. Por isso que Simão Pedro fala assim, ó. Aí no 4 fala, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois.
Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Tu não sabes agora, mas depois você vai entender. O que é que tinha para Pedro entender aqui? Que Jesus espera que você seja servo. Que Jesus espera que você não seja maior que ele, melhor que ele. Que você tenha a atitude de João, falando que ele que cresça, que diminua. Que você entenda que você está numa situação menor do que a do Senhor. E que se Jesus tomou essa atitude, quem é você para fazer as coisas de qualquer jeito? Quem é você para ver o irmão lidando com uma situação que você não está nem aí? Quem é você quando você é ajudado para... Você tem todo o direito, mas não diga isso para a vida do Senhor. Porque Deus não te chamou para isso. Se você entregou a vida para Ele, então haja da maneira que o Senhor mandou você agir. Larga de ser preguiçoso, larga a sua preguiça. Eu quero dizer uma coisa aqui, que as pessoas, elas não têm consciência, né? Quando a palavra fala das obras da carne, o que a palavra fala sobre a carne? Prostituição, malícia, né? Concupiscências, tudo é obra da carne, né? Sabia que a preguiça também é? Sabe quem é preguiçoso? É a sua carne? Não é seu espírito que é preguiçoso. É a carne. É a carne, ele fala, coisas semelhantes a estas, na qual a preguiça está intrusa. E que não te deixa servir a Deus. Que não te deixa praticar a palavra. Que não te deixa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É a carne. É a obra da carne. Então, eu achei interessante, Tá bem, Danilo? porque nós estamos aqui dentro da mesma situação aonde estava lá em Lucas, né? No momento da ceia. Agora vamos ler o versículo 14 e 15 de João 13 mesmo. Olha o que diz. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está entendendo? Olha que coisa interessante. Jesus faz exatamente, tem essa atitude. E agora eu perdi um versículo aqui que eu não sei onde eu pus ele. Mas era um versículo que é dentro dessa passagem. Foi lá em Lucas. Dentro dessa passagem, ali no momento da ceia, assim que eles tomam a ceia, um vira para o outro e fala assim, quem será entre nós o maior no reino dos céus? E Jesus fala assim, eu li, né? Eu li aquela passagem que fala assim, que o maior é aquele que serve. Engraçado. Foi nessa passagem que eles estavam em dúvida quem era o maior. Foi nessa passagem que Jesus deu o exemplo de que o maior, que ele lavou os pés do discípulo. É nessa passagem que Jesus diz que o maior é aquele que serve, que não é igual aos reis. É nessa passagem que está acontecendo a traição. É nessa passagem que está falando da ceia. É nessa passagem que os discípulos perguntam, onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Servindo. É nessa passagem que Judas está traindo Jesus. Nessa passagem, o Senhor está nos ensinando. Nós somos chamados para praticar boas obras. Nós somos chamados para servirmos. Não é que nós somos salvos pela graça e acabou nisso. Não, nós somos salvos pela graça para praticar boas obras. Você vê os espíritas praticando muitas boas obras. Só que eles praticam da maneira errada, praticam para ser salvos. E aí, por medo de não ser salvo, então tem que praticar, porque eu vou ser salvo. Então pratica muita boa obra. Pratica da maneira errada. O discípulo está aprendendo que ele tem que praticar boas obras, ele é salvo pela graça. Mas foi chamado para praticar boas obras. Os crentes não praticam boas obras, eles são salvos pela graça. Os espíritas dizem que tem que praticar boas obras para ser salvo, pratica para ser salvo. E tem outras religiões também que praticam boas obras para ser salvos. E o discípulo tem que praticar boas obras? Ele tem que ser um crente que é salvo pela graça, não pratica nada, ele tem que praticar boas obras para ser salvo, ou ele tem que fazer o quê? Tem que entender que nós somos chamados para ser discípulos, salvos pela graça, mas não somos discípulos sem praticar boas obras, sem praticar a palavra, sem fazer o bem, porque Jesus fez isso, quando andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo. Jesus. Então, é isso. Ser discípulo de Jesus é isso. Não tem como ser discípulo de Jesus sem essas coisas. Então, deixa eu só ver aqui, ó, o que eu tenho que falar ainda.
eu tinha aqui, né, alguns versículos para falar do discípulo no trabalho, como é que deve ser, que ele manda honrar os seus patrões, né? Mas já está ficando longo. Está ficando longo entre aspas, tá? Porque eu achei maravilhoso quando eu li ontem o capítulo 8, ou foi o 8, de Marcos. Jesus ficou 3 dias no lugar deserto pregando, e aí ele fica com pena e ele fala assim, esse povo está comigo há 3 dias, como é que nós vamos dar comida para eles? 3 dias sem comer. E será que Jesus estava jogando bola? Será que Jesus estava lá jogando basquete? Jesus estava falando da palavra, 3 diazinhos. E o povo lá está sem comer. 3 diazinhos. Né? 2 horas de palavra que o povo fica. Jesus pregou 3 dias e estava sem comer. 3 dias escutando Jesus, seguido. Olha que maravilha. Ninguém queria ir embora. Todo mundo ali vidrado, porque estavam se alimentando, sim, mas alimentando o homem interior. E aí Jesus se preocupa, né? Olha que coisa interessante. Jesus se preocupa e fala assim, ó, vamos alimentar eles, não vamos pedir eles com fome, não. Jesus se preocupa com a necessidade deles e multiplica os pães lá. Que poderoso, né? Que maravilhoso. Jesus vê a necessidade de alguém que está ali ouvindo ele. Jesus vê a necessidade de alguém que está ali comprometido com ele. Você está aqui e Jesus está vendo a sua necessidade. Se tiver com um bom coração, se estiver querendo ir embora, né? Ele vê também. Então, irmãos, ó, eu não vou muito longe mais, né? Eu ia falar sobre no trabalho. E aí Timóteo que fala, você falou, né, que eu disse sobre zeloso, Timóteo fala assim, ó, que ele nos chamou para ser um povo todo seu, especial, olha, zeloso e de boas obras. Quer ver? Esse eu não vou deixar passar, não. Alguém vai ter que ler. Tito 2,14. Pode ler? Ele morreu para purificar um povo todo seu. Pode falar agora. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Purificar para si. Ele quer um povo para ele, mas como é que ele quer que esse povo seja? Especial. Você tem sido especial para o Senhor? Você tem sido zeloso? Zeloso mostra nas obras das tuas mãos, mostra zeloso ou não. E de boas obras. É isso que é ser Jesus. Tá bom. Tem um versículo também que eu não queria perder, que é Hebreus 6, 10 e 11. Vamos ler, esse é o último. Ah, 10 e 11? esse vai ser pra gente finalizar, tá bom? Que diz assim, ó, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Aqui ele está falando de alguns que caíram, que já não tem mais salvação, que já não se arrependem mais, né? Ele está falando disso. Mas aí ele fala, mas a gente não espera isso de vocês. De vocês não. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho de vocês. Da maneira que vocês serviram a Deus. Da maneira que vocês servem os santos. Irmão, qual é a maneira que você serve os santos? Você tem servido os santos? Quando fala de serviço aos santos, fala de tudo. De todas as formas que você pode servir. Quando a gente falava desses irmãos do passado, uma coisa que eles eram hospitaleiros, né? De acolher em casa, de cuidar uns dos outros, de servir das necessidades também. Aí tem um outro lugar que ele fala assim, ó, aqui mesmo, continuando, ele vai falar, né, assim, para assistir os santos nas suas necessidades. Tá? Então, é servir em todos os aspectos. Porque não adianta falar assim, não, a palavra falou cuidar só para lavar o pé, só para lavar o pé. Você está fazendo, você está andando na letra. Né? Só que não está escrito. Então você faz aquilo que está na letra. Mas alguém que faz com o espírito, que faz com o coração, cuida do quê? Do que o outro tem necessidade. Não é?
vai dar o seu melhor pelo outro, pelo irmão. Vai ter prazer em fazer, porque nós somos o povo de Deus. Ou não somos? Sim. Se nós somos o povo de Deus, não temos prazer em fazer pelo próximo, porque nós estamos colocando em prática o que existe de mais exato, de mais perfeito, de mais honrado entre os homens, de mais que merece credibilidade. Sabe o quê? O que eu estou falando? A palavra que saiu da boca de Deus. É isso aí. Amém.